gente, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre marcadores sociais de diferença. Então, ao longo das trajetórias de vida dos indivíduos, eles vão se identificando, né, e se diferenciando uns dos outros, né, de diversas maneiras. Então, a partir da classificação externa, geralmente baseada em estereótipos, né, a sociedade acaba fazendo uma classificação, né? Então, sendo ela inconsciente ou consciente, acaba gerando os conceitos, gerando os preconceitos de acordo com cada pessoa. Sim, e essa classificação de pessoas, né, ela pode interferir em alguns eventos, ela interfere de forma drástica, né, em algumas decisões da vida, em alguns momentos da vida de uma pessoa, como uma entrevista de emprego, uma abordagem de um privado ou público, como a polícia, né? Então, para a gente responder algumas dúvidas, compreender melhor, né? A gente chamou a Amanda, nossa profissional do dia. Primeiro dizer que é um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. E eu sou psicóloga, né? Só localizando um pouco, eu sou psicóloga, faço mestrado em psicologia social institucional na URGS e trabalho com diversidades corporais na minha pesquisa, né? Então, principalmente utilizando a base dos marcadores sociais da diferença, de como se constituem essas questões. Então, por aí, mais ou menos, é a base da minha pesquisa, assim. Então, para a gente entender melhor, para a gente compreender bem, o que são esses marcadores sociais? Quais são eles? Quais são os principais deles? Tá. Então, começando assim, né, sendo um pouco breve, mas tentando conseguir explicar e colocar mais ou menos como funciona. Primeiro, eu não diria que existem principais marcadores, né, até porque a ideia dos marcadores sociais é exatamente fugir dessa lógica de hierarquização, de que existe algum marcador que é melhor ou que que está com maior poder do que o outro, que é melhor do que o outro, né? A ideia é justamente fugir dessa lógica de hierarquias que existe na sociedade onde a gente vive, né? Então, utilizar os marcadores sociais de diferença pressupõe pensar todos os corpos enquanto marcados socialmente. E aí, o que eu quero dizer com isso? Marcadores sociais seriam como, por exemplo, raça, etnia, classe, gêneros, sexualidades, diversidades corporais. Nisso entraria ter deficiência, não ter deficiência, corpos gordos, corpos magros. Enfim, é reconhecer que todos os corpos, eles são constituídos por diferentes marcadores. Mas a gente tem uma tendência de, normalmente, na nossa sociedade, marcar somente aqueles corpos que são marginalizados e que são minorizados. E a ideia dos marcadores sociais da diferença é justamente marcar também aqueles corpos que estão no topo da hierarquia de poder, no topo da hierarquia das relações de poder, né? Marcar também enquanto branquitude, marcar enquanto cis heteronormatividade. Então, a ideia é não ficar marcando somente corpos que são marginalizados, mas reconhecer os marcadores que estão no topo dessas relações de poder também. Então, seria mais ou menos essa ideia. E dentro dessa sociedade capitalista, né, que se constrói em cima dessas relações, né, de poder, de domínio, né, eles produzem e reproduzem a questão da desigualdade. Né, é um dos marcos aí do capitalismo, mas existe uma perspectiva de mudança, fazer com que a sociedade, como tu disse, não enxergue só aquele corpo marginalizado, né, que a imagem é marginalizada, é ridicularizada, muitas vezes bullying, né, como eu digo, né, e isso se reflete no ambiente de trabalho, isso reflete também na pesquisa, isso também se reflete em ambiente de pós-graduação, em ambiente de pesquisa, em ambiente de ensino. Né? Então, assim, é uma coisa que ela vem se construindo lá da base. Então, o pessoal fala muito da questão do bullying nas escolas, mas esquece de mostrar que o bullying, na verdade, ele segue, né? A gente tem na graduação essa marginalização, a gente tem também na pós-graduação, né, essa diminuição do próximo pelo estereótipo, pelo padrão não ser, né, o padrão da mídia, que a mídia nos constrói. Né? Então, assim, existe uma perspectiva para que esses marcadores consigam desconstruir um pouco, né, dentro da nossa sociedade hoje, nos tempos de hoje? Então, eu utilizo
bastante uma autora que se chama Avtar Bra, e ela diz uma coisa que eu acho super interessante que para pensar a diferença, a gente precisa primeiro analisar como, por quem e em quais condições essa diferença é produzida. Porque ela pode ser produzida tanto num contexto de opressão e de hierarquização, que é normalmente como acontece na sociedade que a gente vive, frente a todas as desigualdades que a gente tem no nosso país, mas ela também pode ser produzida num contexto de luta por equidade de direitos, né? Acho que a partir do momento em que pessoas negras começaram a marcar o seu lugar enquanto negras e lutar por essa identidade negra, enquanto pessoas LGBTs começaram a se perceber e eles próprios marcar suas identidades e lutar por essa identidade, a gente cria uma diferença a partir de um contexto de luta por equidade de direitos, né? E isso faz toda a diferença numa sociedade que é marcada pela desigualdade como a nossa. Por isso a gente ainda sofre com opressões como racismo, machismo, capacitismo, LGBTfobia e tantas outras, porque essas diferenças elas foram marcadas num contexto de opressão e de hierarquização de povos e que acabam só reproduzindo todas essas desigualdades sociais que a gente tem no Brasil. Então, acho que começar a pensar sobre essas questões e desmistificar, e acho que voltar naquelas questões que a Avtar Bra faz, né, de pensar como, em quais condições, em que contexto foram produzidas essas diferenças, a gente pode, pelo menos, começar a traçar algumas rotas, né, para melhorar as desigualdades do país. Qual a importância, então, de se ter esse conhecimento para a criação de estratégias de inclusão nas empresas, por exemplo? Uhum. Eu acho que o importante para a sociedade como um todo, né, e não só para as empresas, acho que a empresa reflete muitas estratégias de inclusão dentro das empresas, dentro das universidades, reflete muito o que a gente vive diariamente, né, no nosso contexto brasileiro. Então, acho que a gente só vai conseguir evoluir a partir do momento que a gente reconhecer os privilégios e as opressões que determinados corpos vivenciam e experimentam em função dessa desigualdade, né? E para reconhecer isso, a gente precisa pensar a partir da diferença. Porque a gente costuma muito falar em igualdade, só que a igualdade, principalmente num contexto de desigualdade que a gente vive, ela acaba negligenciando que a gente é diferente. Quando a gente negligencia a diferença, a gente não tem como pensar nos privilégios e nas opressões que os corpos sofrem em função disso, né? Então, por isso que eu menciono aqui também, como eu falei na questão anterior, a luta por equidade, que parte de um senso de justiça, de adaptar as oportunidades para que todos tenham as possibilidades de alcançar aquilo que almejam, né? E que não fique sempre um sistema colonizador e opressor determinando o que certas pessoas podem ou não podem conseguir. Então, a ideia é muito mais adaptar as oportunidades para que todos tenham possibilidade de alcançar o que querem. Ainda tem muita questão da negação, né? De negar que existe essa diferença, mas é uma pena que a sociedade ainda negue, né? Que uma pessoa trans, por exemplo, se ela for buscar um trabalho, né? Ela dificilmente terá as mesmas oportunidades que uma pessoa que é hétero, né? Então, isso aí é uma realidade. É só a gente olhar em volta, né, Carol? E ver a quantidade de pessoas trans, a quantidade que a gente vê no mercado de trabalho e quais mercados de trabalho são possibilitados para essas pessoas, utilizando o teu exemplo, né? Então, é só a gente conseguir olhar um pouco em volta, assim, ampliar um pouco os nossos horizontes e se abrir para essas questões. Sim. Aí já tem inúmeros estudos também que mostram, né, que o que faz, muitas vezes, um local de trabalho ser o melhor é a diferença, né? De ter diferentes tipos de gênero, né? Então, são cabeças diferentes, pensantes, que contribuem com aquele espaço, com aquele ambiente, né? Então, existem pesquisas, inúmeras pesquisas em cima disso, né? Mas ainda assim, a sociedade ainda está dentro daquele sistema padrão, né? Ainda está muito enraizado, né? Ainda está com a questão, assim, principalmente das oportunidades, né? O que mais me chama atenção sobre esse assunto é a oportunidade que às vezes a pessoa perde por ela não ter o estereótipo adequado para aquela vaga, né? Então, eu acho que todo mundo merece ter a oportunidade, pelo menos, de concorrer, né? Eu acho que seria o nosso direito civil ter
é ter pelo menos o direito de concorrer, né? Então, é o que muitas vezes é negado, né? E às vezes a sociedade diz que não, somos todos iguais. Mas será mesmo que em termos de oportunidade, né, todas essas classes, sendo social, racial, por gênero, será que todo mundo realmente tem a porta de entrada, que é a oportunidade, né, de estar ali, de se apresentar, de concorrer a uma vaga? É aí onde a gente vê que a meritocracia não existe, né? Nós somos diferentes, não tem como a gente tem oportunidades diferentes em frente à nossa sociedade. A gente falou bastante, né, nessa constituição da desigualdade, né, social, racial, por gênero, né, que ao longo da história, né, em contrapartida, reivindicando seus direitos civis, então vieram os movimentos sociais. Aí nós temos uma dúvida, né, com relação aos movimentos sociais e aos marcadores sociais da diferença, né? Quem é que foi definido primeiro? Como é que foi essa história? Né? Isso aí a gente acaba, como leigo, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Eu acho que não tem muito, assim, como afirmar o que foi definido primeiro ou não, né? Eu acho que uma realidade foi construindo a outra, meio que ao mesmo tempo, assim, uma coisa meio que vai levando a outra. A gente tem uma ideia de sujeitos universais, né? Que se enquadram dentro de um padrão de normalidade, como a gente falou agora há pouco, que normalmente costuma ser homem, branco, cis heterossexual, pessoas magras, sem deficiência, enfim, assim por diante. E todos os corpos que fugiam e que fogem, porque isso ainda acontece de alguma forma, né? E que fogem desse padrão, eram marcados normalmente como incapazes, como doença, como patologia, como crime, pecado, enfim. E por conta disso, foram marcados num contexto de opressão, como a gente falou antes. Nesse contexto de opressão, com esses marcadores, pensando a patologia, a doença, o pecado, o crime, pressupunha que alguns eram melhores que outros e que essas pessoas que não se enquadrassem nessa norma deviam passar por um processo de correção ou de educação, né? Uau. Então, é só lembrando, mais uma vez, que isso ainda acontece hoje em dia, mesmo que de formas diferentes de antigamente, mas isso ainda acontece hoje em dia. E aí, então, surge um pouco, de alguma forma, os movimentos sociais, né, que costumam surgir para reivindicar os direitos de determinadas populações, que então são grupos que não se enquadram de alguma forma nessas normas, que foi estabelecida dentro de um sistema de dominação, um sistema colonizador, e que passam a reivindicar os próprios marcadores e reivindicar que o sujeito universal também seja marcado, né? Então, também dizer que eu sou uma pessoa branca e que eu tenho privilégios por conta da minha cor, né? E não só reconhecer, não só pensar que a pessoa negra ou que a pessoa LGBT sofre opressão, mas reconhecer que eu também tenho privilégios por conta disso. Então, eu acho que percebendo e pensando dessa forma, acredito que essas realidades foram se coproduzindo, né? E não que tenha uma hierarquia de quem apareceu primeiro ou não, mas acho que foi uma coprodução, assim. Sim. Para reconhecer as nossas diferenças, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, né? Exatamente. Exatamente. E aí aqui é difícil, né? Porque aí também entra uma outra questão. Uma coisa é a gente reconhecer os privilégios e outra coisa é a gente abrir mão deles, né? Então tá, vamos nos despedindo então. Obrigada, Amanda, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Beijos. Beijo.